E aí galera, aqui é o Pedro. E aqui é o Rodrigo. E hoje nós estamos em mais um Papo Anime. Nós vamos fechar a segunda temporada dos papos com o conto da Princesa Kaguya. Sim, a gente tá fazendo agora o nosso segundo papo do Estúdio Ghibli. E é muito legal porque às vezes a gente tem pouco Estúdio Ghibli aqui, mas muitas vezes os filmes dele tem muito mais coisas pra se falar, muito mais mensagens do que um anime muito longo, né? Então, assim como os mangás, a gente pretende trazer bastante deles mais pra cá pro canal, que eu acho que merece bastante espaço pra eles aqui. E o Vidas ao Vento, interessante que foi uma obra do Miyazaki, né? Então a gente falou já de uma obra do Miyazaki, e aqui a gente vai falar de uma obra do Takahata, que são os dois grandes nomes do Ghibli, os dois grandes fundadores e tal. E é isso aí, a gente vai agora pro Papo Anime 20 sobre Kaguya no Hime. O que é isso? Ah. Bom, a história da Princesa Kaguya ela é baseada no conto do cortador de bambu. Que um dia ele tá lá fazendo o que ele faz todos os dias e ele percebe que uma garotinha, em miniatura basicamente, nasceu de um bambu. Então ele resolve levar ela pra casa pra cuidar. E chegando lá ele descobre com a mulher dele que na verdade aquela garota acaba virando um neném. E lá ele descobre que na verdade ela é uma criança e que ela vai crescendo mais rápido que os outros, ela vai aprendendo mais rápido do que os outros. Com o tempo ele vai acabando descobrindo muitas outras coisas no bambu, como tecidos caros ou muito ouro, e ele acaba interpretando que na verdade essa garota é uma princesa e ela precisa ser tratada como uma princesa. Então ele leva ela pra cidade e aí a história começa com várias reviravoltas e várias coisas também que a gente vai descobrindo ao redor, inclusive mensagens que são passadas durante o filme e que a gente vai falar durante o papo aí. Exatamente, e aí que é interessante, né? A gente tem uma história que é baseada em um conto, né? O conto da Princesa Kaguya lá no Japão, ele é tipo, sei lá, Saci Pererê aqui no Brasil, né? Todo mundo conhece e tal, é um conto bem popular, tem vários tipos de interpretações. E aí ele pega algo popular, né? Algo geralzão, e ele transforma em literalmente uma obra de arte única. A gente sabe que o Takahata, quem assistiu o Túmulo dos Vagalumes e tal, e outras obras dele, ele tem um roteiro mais dramático que o do Miyazaki, né? Não que o do Miyazaki também seja lá só coisa boa e só felicidade, o Takahata ele tende a ser mais profundo no drama. Esse lado de flowcore da obra é usado pra entender boa parte do simbolismo e do comportamento do filme, né? Que é um filme de diversos tipos de pontos, desde a sociedade japonesa até a própria mensagem que ele tem. E ele tem uma retratação da nobreza e da sociedade japonesa ali, todas as tradições e tal, e até a própria hierarquia social da época, da posição da mulher nisso, né, que aí entra até a própria Kaguya nisso. Sim, a gente percebe que o Takahata ele é bem mais dramático quando você tem um longa ali de 2 horas e pouco, e não é um longa feliz, não é um longa que você vai chegar no final satisfeito porque teve um final feliz, é um longa triste e realista. Então a gente tem essa diferenciação de um pro outro. Bom, a arte do filme que é o ponto X, né? O ponto maravilha. Porque, cara, como é lindo aquilo. Que arte excelente. Parece muito que eles estão dentro de um quadro o tempo inteiro, né? Parece que a gente tá vendo um quadro em movimento. Inclusive, o próprio filme ele foi feito assim. Ele foi feito todo na mão. Depois, a computação foi feita após todo o desenho. Então, você tem ali um negócio muito lindo que até mesmo quando a cena tá parada, a cena não tá parada. Ela tá o tempo inteiro em movimento. E isso realmente é muito legal. Tem o nome da arte direitinho, que é essa arte meio medieval japonesa, que vai estar aí na tela o nome, que é basicamente isso, o Kaguya, né? Ele parece mesmo uma obra de arte, porque além da questão da história, da mensagem e tal, que já faz ele uma obra de arte, a gente tem essa questão da arte, né? Então é aquilo que o Rodrigo falou, parece que você tá vendo um quadro em movimento. Tem aquela cena linda, né, que a gente não pode dar muitos detalhes pra não dar spoiler, que é a cena que ela sai correndo, ali a tinta, o frame se misturam. Cara, é uma cena incrível. Você pode parar o filme em qualquer parte, printar, que vira um window paper, cara. Qualquer coisa que você printar ali, vira um wallpaper. Sim, a fotografia do filme é linda, né? Então, assim, de arte, eu acho que Kaguya ele acertou muito. Ele acertou na fotografia, na coloração, na forma de desenhar, que é algo que o Ghibli geralmente acerta bastante, né? O traço Ghibli. E ele conseguiu fazer algo novo nesse sentido já em 2016, depois de que já saiu tantos filmes e tal. Mas 2016 não, a gente tá gravando em 2016, né? O filme é de 2013. E concorreu ao Oscar. Eu acredito que
todo esse teor do Kaguya, né, a arte, a direção, tudo isso que transforma ele numa obra de arte mesmo. E o legal da narrativa do filme é que você sente que tá lendo um conto, né, porque ele é bem leve e tal, mas que tem ali um teor de drama, né, algo emocional em cima ali de toda a obra. Você tem uma leveza nos fatos ali, na coisa fluindo, né, é tudo fluido, a ambientação, tudo. Geralmente quando você tá lendo qualquer coisa, você reproduz aquilo na sua mente, né? E o Kaguya é a representação completa disso, porque parece que tudo que você está pensando, tudo que você tá lendo, tá passando ali da exata forma que você pensaria lendo o conto. Então isso torna a obra muito simples, muito leve, muito legal de ver. E linda, né? Você não cansa de assistir em momento nenhum. É a fábula se tornando real na tua mente. E o que eu acho o grande pró do filme, que é algo que o Takahata e o Miyazaki eles sabem fazer muito bem, que é contar uma história de uma determinada pessoa, né? Então, tipo, a gente vê a Kaguya desde quando ela é pequenininha, ela crescendo. Cara, aquela cena do pai dela, chamando ela de pequena bambu, andando bem devagarzinho até ele. Cara, aquela cena é de chorar. Essas coisas fazem a obra ser linda. E tem gente que se diz fã do Ghibli, né? E não entendeu dessa habilidade ainda dos caras de fazerem esse tipo de biografia. Essa história do Kaguya, por mais sim que ela seja uma história fantasiosa e tal, ela tem uma leveza de fantasia, né? Ela é mais biografia também, assim como era o Vidas ao Vento. E tem aquele pouco de fantasia, você percebe que a fantasia ela é mais ocasional. Ela não é como se te precisasse estar ali, entendeu? É só pra contar a história mesmo de uma forma que você consiga se envolver mais com o enredo. É uma cena que ela chega, né, quando ela sai do campo da vida dela simplista, e ela vai morar em uma mansão lá em Kyoto, que é na capital. Ela se empolga, né, porque ela é uma criança e tal. E ela, uou, essa mansão, essa casa gigante enorme é nossa e tal. Ela morava num cubículo. E aí ela começa a correr pela mansão e tal. Só que cada lugar onde ela vai na mansão tem um limite. Vê ali, perder a empolgação, porque essa vai ser a vida dela naquela mansão. Uma vida de limites, né? E de afazeres que ela não quer. Sim, e com o tempo ela vai percebendo que o limite não fica só no espaço que ela mora, né? O limite também vai da cultura, da forma que ela vai ter que agir, como ela vai ter que se tratar as pessoas. Então ela saiu de uma vida onde tudo era simples, mas ela era feliz e podia fazer qualquer coisa, pra um lugar onde supostamente é maior, mas tem muito mais limites, né? E é aquilo que ela diz, a natureza não tem limites, a natureza você vai até onde você pode ir. Teoricamente ela trocou algo ilimitável por algo limitável. E eu principalmente isso que o Rodrigo falou, a grande questão não está no espaço geográfico, que agora ela está em uma casa e essa casa tem portas e cercas, mas sim essa questão da liberdade, como a gente falou, a gente vai falar mais pra frente, o fato dela ser uma menina e uma sociedade japonesa. Então ela que era uma garota que gostava de brincar com os moleques, gostava de se sujar, de fazer coisas livres, e ela tem que ficar recatada e tal, né? Tem até aquela coisa aquele diálogo muito legal que ela tá falando com aquela moça que treina ela, e que ela tem que pintar os dentes. E ela, mas se eu precisar sorrir? Aí a moça fala, uma dama não sorri, sabe? E ela fala, nossa, mas a algum momento da vida ela tem que sentir graça, ela tem que se sentir feliz. Você começa a olhar aquela posição da sociedade contra a Kaguya. E ela começa a perceber que ser mulher nessa sociedade é quase um crime, né? E interessante que ela vai ser mulher desde sempre, né? Então, ou seja, desde pequena. Exatamente. Então ela já começa a viver outra realidade ali, uma realidade que não condiz com o que ela quer pra vida dela. Você começa a perceber ali que a vida que os pais idealizaram pra ela e que acharam que ela teria que ter, na verdade é outra. Tem até uma frase dela mesma, né? O pai dela fala pra ela, mas a gente pensou tudo isso pra você, porque a gente queria que você fosse feliz. E ela responde, a felicidade que vocês desejaram pra mim foi difícil e suportar. Essa frase é muito bonita, porque você percebe ali que nem sempre, ou só porque a pessoa nasceu pra ser tal coisa, ela tá destinada a ser aquela coisa, né? A Kaguya, por ela ser um espírito, né? Ela teoricamente é um espírito ali encarnado em uma pessoa, cresce fora do normal. Ela vai e pum! Ela cresceu tipo 1 ou 2 anos mais ou menos. E a gente vai vendo isso ao longo da série. Enquanto ela tá na natureza, né? E depois que ela sai da natureza, ela sai do campo, ela vai começar a morar na cidade. Isso para. Na natureza, no campo, tal, ali na ingenuidade dela, na simplicidade dela, ela aprendia só coisas boas, ela só convivia com coisas boas. Eram os animais, era a amizade, enfim, ela ficava feliz e isso fazia a progressão dela, né? Ela ia crescendo. E quando ela vai pra cidade, ela começa a lidar com ganância, inveja, sabe? Só sentimentos ruins, tanto das pessoas em volta quanto dela mesma, porque ela vai ficando triste. Isso para, ela não começa a crescer mais, né? Ela vai crescendo no campo de uma forma bem rápida, porque ela vai aprendendo coisas que são produtivas pra ela, coisas que ela vai colocar na cabeça e vai lembrar pro resto da vida. Isso quando ela chega na cidade, você percebe que ela só cresce uma vez, que é pra adolescência, né? E depois ela para, como se tudo que ela pudesse absorver fosse porcaria.
Como se ela nada ali que ela fosse absorver fosse útil pra vida dela, a ponto dela crescer aprendendo aquilo. Então, é uma coisa que a gente observa muito bem na Kaguya, né? Que é algo muito legal pra se ver durante o filme. Até quando ela tá no ápice do luxo, está super produzida, com roupas maravilhosas, ela tá infeliz ali. E ela mesma diz que aquilo tudo é uma farsa. É linda essa cena porque ela tá diante de tanto luxo, de tanto material, né? E ela fala, isso tudo é uma farsa, sabe? Porque isso aqui não adianta de nada. Quando ela tava só com os trapos, mas feliz, aquilo era real. Então acho que isso é muito legal no Kaguya, porque a felicidade ela não tem um preço, né? Acho que até a pessoa mais materialista possível, ela tem que ter uma base emocional ou de, né, fora material. O conto da Princesa Kaguya tem uma mensagem muito simples e que todo mundo já sabe, né? Que o dinheiro ele nunca vai te comprar a felicidade pra você. Mas é muito legal a forma simplista e bacana que é contada no Kaguya, porque você vai percebendo que o filme ele não tem pressa. A verdadeira felicidade está no sentimento e não no dinheiro. Ao longo do filme a gente vê que a Kaguya ela começa a ser desejada por vários nobres, né? E eles começam a pseudo-tratar ela como objeto. Então, tipo, eles querem comprar a mão dela em casamento com um objeto X, com um objeto Y, com cargo X, cargo Y, né? E ela tem medo, ela até fala, eu tenho medo que esses rapazes pensem que eu sou um objeto do mesmo que eles querem me dar. A gente olha bastante nisso no conto. A gente vê como a mulher ela é representada como um objeto e como a sociedade ali em volta, ela dá a ideia para as próprias mulheres que elas têm que ser tratadas como objeto, né? As amigas ali da Kaguya e tal, as outras mulheres que estão ali em volta delas falam, ai nossa, mas se ele tivesse me dado isso, eu já teria casado com ele. Desde o início ali que a Kaguya, ela vai de contra toda a cultura japonesa da época, né? Ela não quer se maquiar, ela não quer pintar os dentes e ela também não quer ser tratada como objeto. E por conta disso ela acaba sendo desejada pelos caras mais poderosos do local. E começam a prometer coisas pra ela que serão impossíveis, coisas que na cabeça deles o fato do prêmio ser impossível faria com que ela fosse também importante pela comparação, né, entre o prêmio e ela. Ela dá missões para que eles vão atrás de objetos que realmente são impossíveis. Com o tempo eles voltam com esses objetos e ela vai percebendo que tudo é falso, acaba se sentindo culpada por aquilo ali e ela acaba se jogando no mar de depressão, basicamente, né. Parece que o amor pra eles é uma fábula, né? E a Kaguya, ela tenta falar, é uma fábula, mas prove pra mim, então, essa fábula é importante pra você, e nenhum deles consegue. O amor, ele não é algo extra. O amor não é algo impossível, o amor não é algo nas estrelas. O amor é algo simples, né? E nenhum deles entendeu isso. Tanto é que o cara que ela amava de verdade era um cara simples. A grande mensagem do filme é o custo da felicidade. Será que nós nascemos alguma carga de posição social, né? Independente da sua posição social, existe o seu conceito de felicidade e você é bem de certas formas, né? O legal é que a gente via que a Kaguya era uma garota que era super feliz na floresta, no campo, com a simplicidade, comendo pouco, nos trapos. Ela era feliz à moda dela. E você via as pessoas na cidade, por exemplo, que eram totalmente felizes baseada no material, né? Baseada no luxo. Pessoas que dependiam disso para ser feliz. O custo da felicidade, qual é o preço dela? E a própria Kaguya, ela é um exemplo disso, né? Ela desde sempre ela preferiu uma coisa, ela preferiu ser livre. Ela não pôde suportar viver em uma sociedade regrada. Felicidade, como o Pedro disse, é algo muito relativo de pessoa para pessoa, né? O maior exemplo aí é que o mais próximo do filme é que a Kaguya vivia do lado do pai e o pai ele passou a ser feliz depois que ele começou a ter muito dinheiro. A Kaguya foi o contrário, né? Quando ela passou a ter muito dinheiro, ela começou a perceber como ela era feliz e naquele momento, naquela sociedade regrada, ela já não era mais. Eu acho que isso aqui é interessante, né? Na época que o Kaguya ele foi ambientado, a única forma de você não estar sendo regrado era você sendo camponês, né? Ou seja, você vivia na linha de pobreza, mas você não era regrado por uma sociedade que chama hierarquia totalmente dura e preconceituosa. Então a gente acaba aqui a área sem spoiler, beleza? Aqui na tela vai estar o tempo para vocês pularem para a área sem spoiler. E a gente vai falar agora do final, que é rapidinho, só um spoiler. Então continua com a gente se você já viu o filme, não quer ouvir spoiler. Não quer, é só pular aí pra tela. Cara, o final, ele é meio conclusivo. Eu achei ele bastante conclusivo, do tipo... Sim. A gente já fez o que tinha pra fazer aqui, entendeu? Então bora dar um finalzinho. Exatamente, porque acho que o final ele deixa uma reflexão de tudo que a gente tava conversando aqui, que até combina, né? Porque é um desfecho simplista. Só que eu achei tosco, parte que a Kaguya, ela vai tentar... Tipo, a Kaguya, os espíritos chegam e a Kaguya, ela meio que vai tentar argumentar, né? Ela basicamente compreende o que é viver ali na Terra, e ela vai começar a falar
que viver é tudo isso, é sentir dor, é sentir felicidade. Esse é o complô de vida. Isso é cortado, ela começa a falar, isso é cortado quando o espírito coloca o manto nela e ela esquece as memórias. Então eu achei tosco isso porque a própria conclusão da Kaguya sobre a mensagem do filme foi cortada, né? O filme deixou totalmente pra você, né? Isso, ela tá dando as conclusões finais dela ali e simplesmente é cortado, acabando com o ritmo que tava tendo, né? Você tá tendo um ritmo simples, um ritmo que tá sendo passado devagar e ao mesmo tempo explicativo, e quando você tem as considerações finais ali da protagonista, ele é simplesmente cortado. Mas como você falou aí no final, acaba deixando mais pra gente interpretar o que a gente acha da obra, né? Saindo dos spoilers aqui, a conclusão final. A Kaguya, do modo geral, ela foi infeliz, ela foi regrada, ela passou por diversas coisas boas e ruins, mas ela viveu, acima de tudo, né? Ela soube o que é viver na Terra, ela que era um espírito da Lua, né, que tinha toda uma pureza, e ela entendeu que isso é a vida, sabe? A vida com essas dificuldades, com essas coisas boas e tal, e que nem sempre tudo dá certo. Sim, que existem os altos e baixos e que você precisa passar por eles, e isso que é assim que a vida é formada, né? Nem sempre por uma vida totalmente horrível, nem uma vida totalmente boa, mas sempre tem aqueles seus altos, tem sempre os baixos, independente da classe social que você esteja. Então é isso, qual o seu conceito de felicidade, né? É o simples e o agradável ou é o material e luxuoso? Bom, galera, esse foi o Papo Anime 20 sobre o conto da princesa Kaguya. Lembrando que o filme tem dublado aí, se vocês quiserem dar uma assistida. E é isso, a gente termina a segunda temporada do Papo Anime. Eu tô bastante feliz, vai começar aí uma nova temporada, vamos ver o que vem aí. Eu acho que vem bastante coisa legal. E a gente já vai começar a atender, né, os pedidos que a gente fez uma enquete um tempo atrás, dos papos que vocês gostariam que a gente fizesse, e teve uma votação e tal. Então a gente vai começar a atender a hierarquia dessa votação, do mais votado ao menos votado, beleza? Bom, nossa terceira temporada a gente pretende não demorar tanto quanto demoramos a segunda, né? Porque pra quem já acompanha o canal... 1 ano e meio. Pra quem acompanha o canal sabe que a segunda temporada começou em 2014, a gente tá terminando quase em junho de 2016. Mas a gente pretende começar e terminar essa terceira temporada aqui nesse ano ainda. E quem sabe começar a quarta já no ano de 2017, em janeiro, né? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, por favor, dê joinha aí, comenta a sua opinião. Os vídeos dão trabalho e a gente gosta que vocês interajam com a gente, beleza? Vai ter leitura de comentários, sim. É isso aí, até a próxima. Falou! Falou! Um oferecimento Crunchyroll, o seu rolinho crocante de animes.